hoje, quarta-feira especial, com Ana Paula Travassos. Ana Paula Travassos estudou arquitetura como a sua primeira formação, depois estudou tarô mitológico, conscienciologia, projeciologia, e enveredou pelo caminho da astrologia kármica, trazendo para nós informações importantíssimas. Você vai gostar. Quantas missões será que você tem na vida? Será? O que você veio fazer aqui no planeta Terra? Vem com a gente aqui, ó, no Simplesmente Marta, com Ana Paula Travassos. Oi, pessoal! Nós aqui novamente, com uma pessoa linda, linda, linda. Super agradável. Brincalhona. Ela vai dar risada com a gente, que é isso que é importante no nosso programa, essa alegria toda, né? E Ana Paula Travassos. Ana, seja muito bem-vinda. É uma alegria receber você aqui no Simplesmente Marta. E eu quero que você se apresente para o nosso público e que você se sinta à vontade nessa casa, que também é sua. Oi, Marta. Oi, pessoal. Eu estou muito alegre mesmo. Estou muito feliz de fazer essa entrevista. Gosto de falar sobre astrologia, então para mim é sempre um prazer. E me senti muito honrada com o seu convite. Gosto demais de você, do seu programa, então estou muito feliz com isso. Muito obrigada. Bom, eu sou Ana Paula Travassos, esse é meu nome. Hoje, essa espinha dorsal mesmo, não só do meu trabalho, mas da minha vida, é a astrologia kármica. Embora eu faça outras coisas também, mas a astrologia é a minha alegria de vida. Todas as outras coisas me deixam felizes, mas a astrologia kármica é a minha grande, é uma filosofia de vida para mim. Por isso eu fico tão feliz quando eu falo disso. Ai, eu adorei, hein? Eu adorei tudo isso que a gente já conversou. Eu também adoro, também fiz meu mapa, também quando comecei, fiz mapa com um monte de gente, escutei coisas fantásticas que me ajudaram muitíssimo, mas a astrologia kármica foi o que alimentou a minha alma, por isso que eu continuei. Então é isso. Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui nos assistindo vai vibrar com as informações que você tem para nos dar hoje. Espero que sim. Ah, com certeza, com certeza. Já tem até pergunta de gente de fora do país para você, viu? Já eu Nossa! Mas a gente está chique. muito chique, Marta. Né? É isso mesmo. Estamos chegando longe, hein? Então, agora, eu vou te fazer a primeira pergunta, Ana. Tá. Porque eu sei que isso foi, inclusive, para mim foi uma dúvida, né? Então, eu acho que eu estou fazendo essa pergunta mais para mim. Né? A resposta para mim. Mas eu tenho certeza que é dúvida para muitas pessoas também, né? Qual que é a diferença entre o mapa astral e o mapa kármico? Existe diferença ou é a mesma coisa? É só um pequeno detalhe? Como é que isso funciona? Conta para nós. Tá. A astrologia, ela tem várias vertentes. Por exemplo, a gente tem a astrologia védica, que trabalha com as constelações. Nós, aqui no Ocidente, trabalhamos com a astrologia tradicional, essa que a gente conhece, que trabalha com signos. Essa já é uma diferença. A astrologia kármica, quando a gente fala de mapa astral, a gente está falando do mapa, daquela mandala, daquele desenho, que tem vários elementos e que vai trazer significados para a gente. No entanto, a astrologia kármica tem uma diferença. E a diferença não está na constituição técnica do mapa, mas da maneira como você o lê. Então, quando eu falo astrologia kármica, eu não estou falando de uma mandala, de um mapa diferente. É mapa astral, como qualquer outro mapa astral. Mas é uma forma de olhar para aquilo diferente. É uma maneira outra de extrair as informações dali. Isso é que é a astrologia kármica, essa é que é a diferença. Todo mundo me pergunta isso, Marta. Eu preciso dizer que vocês não estão distantes da curiosidade de todo mundo, não. Muita gente me pergunta isso. Tem gente que fala assim, mas se eu fizer meu mapa kármico, depois eu posso fazer meu mapa astral? Aí eu falo, opa, olha só, a gente está falando da mesma coisa. Só que o fato de eu trabalhar com astrologia kármica é só uma maneira de olhar para isso. Mas todo mundo tem a sua dúvida, é muito pertinente, sim. Todo mundo tem. Muito interessante, né?
E saber até que existe mais, né? A astrologia védica, né? Védica. A astrologia védica trabalha de uma forma bem diferente da gente. Mas qual é o ponto comum, né? O que chega próximo? Tudo é astrologia. Então, o que significa isso? É o que os astros podem nos mostrar ou nos dizer ou nos ensinar a respeito dos seus movimentos. Isso serve para qualquer astrologia, seja ela védica, seja ela ocidental, astrologia tradicional, como a gente fala, né? Mas a astrologia védica tem essa peculiaridade, eles trabalham com as constelações, que têm tamanhos diferentes no céu, são as constelações estabelecidas já. Nós aqui no Ocidente, principalmente, lá também, mas principalmente, essa astrologia que a gente trabalha é uma astrologia que está baseada nos signos. Por isso que nós temos 12 signos e cada signo tem 30 graus, igualzinho para todo mundo. É uma mandala diferente, é uma forma diferente de extrair as informações do céu. Mas tem sim, tem um monte. Tem astrologia psicológica, que faz muito sentido, né? Assim, tem várias formas de se olhar para o céu. Olha que coisa linda, né? Você sabe que desde criança eu adoro olhar para o céu. Né? Nunca aprendi nada de astrologia, eu acho que talvez não tivesse sido o meu caminho, ou não entrou na hora, ainda não está na hora certa, né? Mas eu sempre fui uma apaixonada pelo céu. Né? Eu tenho a impressão de que eu olho para lá e falo assim, lá é minha casa. Você já teve essa impressão? Sempre, sempre. Que interessante isso, né? E tem todo mundo, de modo geral, hoje, né, na vida, né, no tipo de vida que a gente leva, na quantidade de estímulo que a gente tem, nós não somos muito estimulados, não ficamos muito entusiasmados para essa apreciação do céu. Mas eu estou aqui no Rio de Janeiro e aqui tem um observatório planetário lá da Gávea, e houve um momento que Vênus estava, numa dessas passagens de Vênus, ela fez uma grande aproximação, isso tem muitos anos. E eu me lembro que a primeira vez que eu observei Vênus no céu, assim, por um telescópio de perto, eu não tive muitas oportunidades de fazer isso. Marta, assim, pode parecer bobo, gente, mas eu chorei. Eu chorei acredito. tanto, mas eu chorei de emoção, sabe? Assim, nossa, é assim uma imensidão, né? Nossa, olha como ela é linda, que cor é essa, sabe? Nossa, ela tá tão pertinho, é quase é inimaginável para a gente que está aqui o que é lá fora. É muito diferente pouco, do que a gente né? vive aqui. A gente vê muito pouco. Né? A gente vê muito pouco. É de uma beleza. Tem muito mais coisa lá fora. Gente, tem muito mais coisa lá fora. Eu não tenho dúvida disso. Eu não acho que tem. Eu sei que tem, sabe? Eu sei, eu tenho certeza que tem. Exato. Você sabe que eu sempre viajo para a casa da minha sogra, porque ela mora em Mato Grosso do Sul. Não. E lá o céu é um tapete. Pensa uma coisa assim. Nossa! E quando eu vou chegar, ela lava bem o quintal, estende coisa no chão, porque eu passo a noite olhando para o céu. Aquilo me dá um prazer, uma alegria, uma emoção tão grande, né? E ainda eles brincam comigo, falam que o ET vai me levar embora, né? Eu acho que ainda não, porque você ainda é muito útil para a gente aqui, nós precisamos de você bastante tempo aqui. Mas eu acho que, se você me perguntar assim, mas, Ana Paula, você acha que ET existe? Gente, é óbvio, né? Lógico. Realmente alguém consegue pensar que nós somos os únicos aqui na Terra, né? Muita pretensão, né? Muita pretensão, nossa, imagina. Claro que são outras formas de vida, mas... São outras formas, claro. A gente pode imaginar até que o mundo espiritual é um mundo fora da Terra. Exato. Ana, tem uma pergunta para você do Arsênio. Arsênio Dutra, ele é lá de Portugal. Sei. Olha só. Temos quantas missões em uma vida? Vamos lá. Todos nós, na astrologia kármica se vê dessa forma,
E claro que com o tempo eu fui estudando e fui tendo as minhas próprias tomadas de entendimento a respeito disso. Sabe, Arsênio, eu penso que a gente tem uma missão, sim. Mas eu penso também que, prioritariamente, a primeira missão, eu não sei quantificar, tá? Respondendo objetivamente, eu não sei quantificar, não sei quantas missões a gente tem, mas preciso dizer isso que é muito importante. Prioritariamente, nós temos uma missão conosco. Eu sei que todo mundo diz, somos todos um, estamos todos juntos, e é verdade, claro, mas a gente não faz fora sem antes ter feito dentro. A gente não faz lá sem antes ter feito cá. Então, eu penso que, de um modo bem simples assim dizendo, eu acho que essa primeira missão é conosco. É nos entendermos, entender o tipo de vida que a gente leva. E aí a gente pode partir até para o mapa. No mapa, onde a gente tem a cabeça de dragão, mostra, é o norte do mapa da gente, né? Mostra para que direção a gente precisa apontar a flecha da gente e atirar, sabe? Na meta. Então, essa é uma missão. Essa é uma missão. O ascendente também é uma missão. Para a astrologia kármica, não deixa de ser um caminho que você precisa ter um aprendizado ali. Então, a cabeça de dragão é uma missão. Agora, quando a gente fala cabeça de dragão é uma missão, nossa, uma cabeça de dragão numa casa e num signo, imagina quantas coisas essa pessoa pode fazer. Entende? Existe um cerne naquilo ali. Alguma coisa que, olha, você vem com uma cabeça no touro, você veio concretizar. Você veio aprender o prazer, você veio aprender aquilo que você pode admirar, aquilo que você pode valorizar, porque touro tem muito a ver com valores, né? Por isso que tem a ver com dinheiro, mas porque dinheiro é um valor também. Tem muito a ver com valor, tem muito a ver com a beleza, mas não é só com a beleza física, né? Às vezes é a beleza de você olhar para o céu e dizer, nossa, touro tem a ver com isso, mas tem essa concretização disso tudo. Então, imagina o que se pode fazer com uma pessoa que tem uma cabeça no touro, ou melhor dizendo, o que uma pessoa que tem uma cabeça no touro, um norte no mapa no touro, pode fazer com essas informações? Ela pode ir para muitos lugares, desde que ela concretize e tenha esse nível de aprendizado. Quando você fala cabeça do dragão, aí, se eu não me engano, tem também o rabo do dragão, é isso? A cauda do dragão? Como é que é? Isso mesmo. Conta para nós. Dois... na astrologia kármica, isso na astrologia tradicional também também se usa, mas não dessa forma, né? Usa mais o nó do norte. A gente chama cauda de dragão ou cabeça de dragão, ou nódulo sul, nódulo norte, nó do sul, nó do norte. São várias formas de se chamar, mas a mesma configuração. São dois pontos, eles não existem efetivamente no céu, eles são conjunções, são interseções eclípticas, mas eles são dois pontos diametralmente opostos, ou seja, eles estão sempre um em frente do outro. Diferente dos planetas que vão andando, cada um tem a sua velocidade, o seu movimento, a cauda do dragão anda em sentido contrário, de forma retrógrada, como a gente chama, e eles estão sempre um em frente do outro. A cauda está sempre em frente à cabeça. Então, a cauda de dragão fala do que você trouxe como entendimento para essa vida. Eu não estou qualificando. É como se fosse uma síntese, um grande resumo daquilo que você vivenciou lá atrás e que você traz para entender aqui, porque o que você vai entender é para onde a sua cabeça de dragão está apontando. Então, a cauda de dragão é literalmente isso, é a cauda, né? Foi aquilo que ficou lá atrás. Então, o que foi que você não resolveu lá, que você precisa aprender aqui ou fazer diferente? Eu tomo um pouco de cuidado para falar disso, porque eu acho que às vezes isso fica tão pesado e nem tudo é derrota, né, gente? Não é assim? Claro, claro. Mas então, a cauda está referente ao passado, é isso? A cauda fala de outras existências, né? Não dessa. Fala literalmente de outras existências. Ela é um marco no teu nascimento. Aonde ele está no momento em que você nasce, ela está pontuando tudo aquilo que você vivenciou lá atrás, né? E a cabeça do dragão está te dizendo, olha, construa isso, né? Vivencie para construir isso aqui. É isso. Isso é fantástico, né? Porque dá uma noção de tudo que a gente vive hoje, né? E existe o que eu acho mais bacana, assim,
nessa história da astrologia kármica, nesse uso da cauda e cabeça de dragão, que não são os únicos instrumentos, mas isso marca bastante porque diferencia das outras formas de leitura, é que quando você fala da cauda, você está falando de algo que você vivenciou lá atrás. Muito bem. Não importa muito para a gente, porque esse tempo saturnino das horas, ele só acontece aqui na Terra, lá fora o tempo é outro. Então, aqui, a gente sempre pontua que isso foi em outra existência. Eu prefiro dizer que não foi no passado, foi em outra existência. Porque eu também não sei se você viveu lá na frente o que seria para nós futuro e voltou para cá. E está vivendo aqui agora, porque essa questão do tempo é relativa para nós aqui, que estamos na Terra. Então, a gente fala desse jeito porque é mais inteligível, né? A gente está falando do passado. Mas quando a gente fala do passado, a gente fala de tudo que a gente vivenciou. Então, quando a gente olha para esse ponto, a gente olha para os aspectos principalmente, porque eles vão contar para a gente qual foi o caminho que destoou dessa natureza perfeita que a gente deveria ter como humano e como parte do divino, né? Então, são problemas, são situações que às vezes nos impedem mesmo de ser feliz. Só que trata-se de uma memória. É tudo que você lembra, uma repetição de comportamento, e sem dúvida nenhuma que isso está ligado ao campo emocional, né? Você não fica aprisionada aqui, você não fica tão ligado aqui por uma questão ou outra que não seja o emocional. Ou pode até existir, mas sempre o que te traz aqui de volta é essa questão emocional. Então, você vem com essa memória e você repete aqui. É o modus operandi, que você vai repetindo e às vezes é inconsciente, você não se dá nem conta. É verdade. Então, isso diz muita coisa para a gente, né? Quando a gente está lendo o mapa e essa pessoa, e você fala e essa pessoa não tem nem muita familiaridade com essa cauda, então eu entendo que ela está fazendo isso de uma forma talvez muito inconsciente. Então, a gente também pode associar isso a um nível de entendimento espiritual que essa pessoa tem. Vai ver, ela precisa aprender outras coisas aqui, né? Então, a cauda fala disso. Agora, ok, a cauda fala de um passado e se a gente está aqui de volta é porque alguma coisa ficou lá por fazer. Mas a gente também vivenciou muita coisa e quem vivencia não vive só derrota, aprende também, né? É verdade. Então, tem muito aprendizado ali também. Caminho do meio é a melhor coisa, né? Nem tanto a mar, nem tanto a terra, né? Quando você consegue unir aquilo que você precisa fazer, o entendimento que você trouxe, você consegue resolver melhor. Tem coisas, Ana, que às vezes as pessoas confundem que karma é uma coisa que você tem que pagar, né? E você vai ter que sofrer aquilo. Você pode dar uma noção para a gente, assim, como que isso funciona dentro do mapa kármico? Porque o mapa kármico, a gente fala mapa kármico, dá a impressão de falar assim, olha, aqui está todo o seu sofrimento, você vai ter que passar, né? E me parece que não é isso quando você fala. Conta eu não tenho essa visão. Pouquinho. Então, eu já tive muita implicância com essa história de astrologia kármica, sabe? Eu já impliquei tanto com isso. Depois eu resolvi deixar de lado e o que importa mesmo é o que eu vou entregar para a pessoa, né? Uhum. Mas exatamente por isso, existem algumas coisas que, principalmente aqui no Ocidente para a gente, tem uma visão massificadamente deturpada, com karma sendo isso. Karma é o samsara, é a roda. Eu poderia traduzir isso como a lei de ação e reação. Então, não quer dizer que você vá sofrer. A gente sofre porque ignora. Se eu não ignorasse algumas coisas e eu soubesse, eu teria a chance de fazer diferente. Então, eu sofro porque eu ignoro, né? Só que, quando você consegue enxergar aquilo e você percebe, você, às vezes, precisa entrar mais fundo, mais fundo, mais fundo, para você saber de onde vem aquilo ali, para você dizer, então foi isso. Bom, tá bom. Só pelo fato de você ter consciência da sua forma de agir, isso já te dá um meio caminho andado, isso eu te garanto. E eu entendo que a gente pode
quando a gente busca esses instrumentos como a astrologia kármica, o floral, o triângulo sistêmico, a transgeracional, enfim, a terapia de vidas passadas, de alguma forma a gente está acessando algo que faz parte do nosso universo, que traz essa conexão de memória que a gente acaba repetindo aqui. Então, quando você acessa isso, você diz, opa, foi por aí, né? Entendi. Então, o que eu posso fazer? Aí o mapa é muito bacana, porque o mapa te mostra isso, mas ele te dá as ferramentas. Ele te diz, olha, tem uma saída. Tudo tem uma saída. A gente sempre tem uma saída. Eu posso até não ser capaz de ver, mas eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que tem. O mapa sempre tem uma saída, entende? Então, essa história do karma, eu acho isso muito pesado. Olha, eu vou estabelecer um comparativo assim para vocês entenderem como eu vejo isso. Quando a gente fala de propósito, nossa, às vezes eu olho e falo, meu Deus. Quando a gente fala de propósito, eu tive conversando com meu irmão até esses dias sobre isso. Quando a gente fala de propósito, parece que todo mundo tem que ter uma coisa e tem que fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Às vezes, talvez a gente pudesse substituir, e realmente quando eu falo disso eu substituo, o propósito pelo sentido de vida. Não precisa ser algo que você execute efetivamente, precisa ser alguma coisa que você entenda que é importante que você faça porque faz sentido para você, porque faz sentido com a sua alma, porque ressoa positivamente para você. Isso tem tudo a ver com a nossa missão, tem tudo a ver com a cabeça de dragão. Entende? Às vezes, olha, quantas pessoas vêm para aprender a conhecer a si mesmas. Mas você veio por quê? Olha, eu vim aprender quem sou eu, do que eu gosto, o que eu quero. Como assim uma pessoa vem aprender? Olha, você pode ter vivido tanto no meio de algo tão maior, tão mais dissolvido, ou tão mais entre o coletivo, que você se desidentificou. Se você se desidentifica, você precisa voltar e dizer, opa, peraí, deixa eu me separar, deixa eu me colocar, deixa eu ser quem eu vim para ser. A gente vem para ser aquilo que viemos para ser, e está tudo certo. Entende? Então, claro que tem gente que escuta e fala assim, mas, Paula, isso não é meio assim, meio egoísta isso, né? Não, meio egoísta nada. Como é que você faz para o outro se você não faz para você primeiro, né? Se você não resolveu para você primeiro, fica difícil resolver para o outro. Então, você precisa ter uma identidade, você precisa estar presente ali. Exato. Entende? Exatamente. Concordo plenamente com você. Então, karma, voltando assim, gente, calma, não tem esse peso todo. E eu acho isso mesmo, tudo tem o peso que a gente dá, sabe? Tipo assim, ó, menos, tá? Vamos seguindo aí que a gente vai aprender direitinho, fazer essa lição bonitinha, mas vamos com calma, né? Não pisa nesse acelerador, não, que me machuca, pelo amor de Deus, né? É verdade, né? E fica uma busca desenfreada e passa por cima daquilo que às vezes está ali na frente, né? A pessoa nem vê de tanta ansiedade que cria em cima disso, não é? Exatamente. Isso é mais um motivo de ansiedade. Às vezes a gente só precisa dar uma parada, dar um passo atrás e dizer, onde foi que eu me perdi mesmo? Onde é que a coisa, sabe? É verdade. Não é diferente com karma, não, é isso mesmo. Ô, Ana, tem uma pergunta aqui, ela chama Ana Cláudia Patrício. Conseguimos saber de onde viemos e para onde vamos através do mapa kármico? Pois é, como eu falei, eu não sei dizer, quer dizer, às vezes a gente até consegue ver sim, né? Existem alguns aspectos que são tão... Nossa, eu diria assim, que eles são muito escancarados. Então você olha e fala, nossa, claro que foi por aqui a história, né? Mas na maioria das vezes, pela astrologia kármica, ao menos sobre o meu ponto de vista, eu não consigo dizer se você foi príncipe, princesa, rei, rainha, né? Mas consigo dizer, por exemplo, que você vivenciou alguma coisa onde você pode ter tido uma liderança, um poder, ou você pode ter vivido no meio de uma nobreza. Isso fala muito de uma pessoa. Quando a gente olha para isso, isso fala muito de alguém. Dá para a gente entender se essa pessoa sofreu um abandono, isso fala muito sobre alguém. Se essa pessoa viveu na rua, se essa pessoa
foi sexualmente abusada, se ela passou fome, se foi esse padrão de vivência que ela teve, se ela viveu tantas perdas que ela até perdeu a fé. Isso é o que dá para saber. E no fundo, Marta, sinceramente, eu nem me esforçaria para saber mais do que isso, não, porque não importa, né? Não importa. A gente... E o restante mesmo, eu vou te dizer algumas coisas, o coração diz para a gente, né? Quando a gente chega num lugar e a gente olha e a gente fala, o que é isso? Nossa, parece até que a gente muda de lugar, né? Parece que a atmosfera fica diferente. Eu não sei nem explicar com palavras essa sensação. Mas eu entendo, hoje, aqui olhando, né, para o que eu vivi, eu entendo que isso é um reconhecimento. É só um reconhecimento. Muito bom. Ana, o que são as casas astrais, né? E quais as funções que elas têm? Então, as casas, nós temos 12 casas, né? E cada casa é como se fosse um setor, é uma referência a um setor da vida da gente. E no fundo, a gente acha tão rico, nada fica de fora. Cada casa tem uma representação, ela faz analogia com o signo, porque a gente tem casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar à 12ª casa. Assim como os signos, né? A gente tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Então, a primeira casa tem uma analogia com Áries, porque é a primeira casa, é o que o ascendente marca para frente, é a primeira casa, e porque Áries é o primeiro signo, é o que abre o zodíaco. O ano astral, ele não acontece no final do ano. Ele acontece dia 20 para 21 de março. 21 de março é o primeiro ano do ano novo, do calendário astrológico, né? Se a gente for contar no retorno do Sol, então, as casas têm os seus significados, por exemplo, a casa 1, já que a gente está falando disso, a casa 1 é super interessante, e as casas não têm um significado, né? Elas têm uma gama de percepções. Então, a casa 1, por exemplo, que está análoga ao signo de Áries, a primeira casa é marcada pelo ascendente. Então, a gente já tem ali o ascendente é alguma coisa que a gente vem construir aqui também, porque é uma maneira de estar no mundo. O que é o ascendente? É a maneira, se eu fosse contar uma historinha assim para todo mundo entender, todos os planetas vão fazendo aspectos, que são as conversas que eles vão tendo lá dentro, e eles vão, e através de nós, toda essa conversa vai ser colocada no mundo. É isso que permeia a nossa persona aqui. É o que dá esse tom, né? Uhum. Quando você tem um Marte aqui, ali, você tem uma atitude assim, assada, é isso que vai moldando o que somos aqui, esse personagem que estamos aqui agora. E a gente vai para a vida, a gente está aqui numa situação de atitude na vida. Então, quando a gente sai através do ascendente. As pessoas nos veem através do ascendente. É através do ascendente que nós nos mostramos, que nós estamos no mundo acontecendo. E isso faz tanto sentido astrologicamente que, em frente à primeira casa, nós temos a 7ª casa, que é a casa do outro, justamente, que é porque é isso que nós estamos fazendo, justamente porque sou eu aqui me expressando e o outro que está aí percebendo essa maneira de se expressar. Então, a primeira casa tem a ver com a expressão da gente no mundo, mas tem a ver também com o corpo físico, tem a ver com os nossos inícios, com as nossas iniciativas. Então, é isso. A segunda casa, ela fala do trabalho da gente, porque ela fala dos nossos valores. Ela é análoga ao signo de Touro. Ela fala desse trabalho que é daquilo que a gente faz. Então, sim, a casa 6 vai falar do trabalho também, a 10 também, mas com um olhar um pouco diferente. A casa 2 fala daquele trabalho que vai te dar o dinheiro, que vai te remunerar, que é onde você vai conseguir esse valor para a tua vida, né? Fala dos teus valores, das suas apreciações, inclusive das suas concretizações também, né? A casa 3 fala dessas relações que a gente tem. Casa 3 é análoga a Gêmeos. É a comunicação, é a possibilidade de troca que a gente tem. Naturalmente, né? Porque o zodíaco todo conta uma história, né? Você começa no Áries, você inicia um processo, depois você iniciou, você precisa dar constância. Então, você tem o signo de Touro. Depois você vai para a casa 3, que é a troca.
que é o signo é análogo ao signo de Gêmeos, que é quando você começa a transformar. E aí você transforma tanto que você tem até a primeira criação, que é Câncer, que cria e gesta uma criança, né? Mas que fala da família. Então, fala do núcleo. A casa 4 é isso. É a família da gente. Nossa família de raiz, é de onde nós viemos. Dos nossos ancestrais também, lógico, né? A casa 5 vai falar desse centro que a gente tem, do nosso análogo a Leão, né? Então fala desse centro. Claro que fala do prazer também, né? Fala de quem nós somos, do prazer que a gente pode ter. Para a astrologia kármica tem a ver com a casa do pai, diferente de outras visões que tem a ver com a 10ª casa, a casa da mãe é a 4ª casa. A casa 6 fala do cotidiano da gente. E eu acho isso super interessante, né? É análoga à Virgem e fala, inclusive, desse trabalho cotidiano também. Esse aspecto do trabalho também pode ser visto através da casa 6. E é muito bacana, porque o cotidiano e a rotina que somos capazes de fazer diz muito respeito à forma que temos presença. E isso traz uma saúde diferente para nós, exatamente porque Casa 6 também fala da saúde da gente. Eu me lembro de uma história de uma mulher, eu acho que é uma mulher do Theta Healing, eu esqueci o nome dela, mas foi a mulher que trouxe luz ao Theta Healing. Ela fala muito disso, de como vencer a doença através dessa presença, de você estar presente no seu cotidiano. Então, você se observa, e diante disso, você observa as emoções que estão por trás. Então, você pode se curar. Então, casa 6 é interessante nesse sentido dessa presença, dessa observação, né? Dessa saúde que a gente precisa ter. Casa 7 é a casa do outro, né? Que é análoga à Libra, né? É isso aqui que a gente está fazendo agora, embora a gente saiba que tem um montão de gente lá, né? Mas nós duas estamos conversando aqui, isso é Libra. É essa troca mais íntima, é o parceiro que a gente tem, né? É o companheiro de vida, um sócio, né? Tem a ver com casa 7. A casa 8 é uma casa profunda, uma casa análoga a Escorpião. Eu acho que tem muito a ver com essas energias dos elementais da Terra. É uma casa de transformação, porque ela não só porque ela é análoga a Escorpião, mas também porque ela traz essa possibilidade de você olhar o que está por trás, que não é aquilo que você vê. Então, ela tem uma questão que eu diria espiritual, mas diferente da casa 12. E a casa 9 é uma casa da maestria, né? Você inicia na casa 3, que é onde você começa a trocar, né? E você se torna um mestre na 9, quando você já fez o percurso e você já aprendeu o suficiente a ponto de poder dar aquilo que você tem. Isso é casa 9. E fala também da religiosidade. Então, a casa 10 fala do trabalho, mas desse trabalho que é mostrado, né? Desse status, desse trabalho, dessa construção. Sim. Quando você chega no auge dessa construção e aí você até é visto pelo mundo. É o topo, é Capricórnio ali, né? E a casa 11 tem a ver com o mundo. Bom, você já chegou no topo, agora se disfarça no aquário, né? Na casa dos amigos. Aí você está pronto para dividir. Você está pronto para ir para o coletivo. E, finalmente, você pode ir para a casa 12, que é a imersão mais profunda do mundo espiritual. É uma casa análoga a Peixes, portanto, regida por Netuno. Peixes é regido por Netuno. E aí eu te pergunto, quem conhece o fundo do mar, gente? Ninguém, né? Ninguém. Cada vez que eu leio sobre o fundo do mar, eu falo, mas que outro planeta é esse? Que as pessoas estão dizendo que está aqui na Terra. Não é possível que isso exista, gente. Não é possível que ninguém até hoje tenha sabido disso. Tanta tecnologia, tanta coisa. O povo vai tão fundo, né? Mas cada dia que passa, as pessoas descobrem coisas diferentes. Eu fico de bobeira. A gente olha para cima, mas para as profundezas do mar tem um mistério, eu diria, tão grande quanto o espaço. Nossa, é impressionante. Numa escala menor, mas tem sim, é muito misterioso. Então é isso. É isso, as 12 casas falam disso. E a gente vai percorrendo essas 12 casas ao longo da vida da gente, né? A gente vai vivendo essas 12 casas, né? Então, às vezes, a gente tem tem mais planetas numa casa, mais em outra, mas aí em trânsito, outros planetas vão passando e vão ativando aqueles que nós temos, que viemos com ele no momento do nascimento. Então, esses influxos vão sendo mexidos e vão nos obrigando ao movimento. Nunca ninguém está parado. Mesmo, né? Opa! É sim.
O negócio é bombado, gente. Eu sempre falo isso. Gente, eu acho que a espiritualidade tem qualquer coisa. Eu acho que quando eu crescer, eu quero ser assim, que nem ele, sabe? Sempre tudo combinadinho, menina. Como é que pode? A gente lê o mapa de uma pessoa, a pessoa fala: ah, mas é verdade, eu pensei isso, pensei aquilo, esse ano, e eu fico pensando, gente, como pode isso, né? É uma sincronia danada, né? Até hoje eu me surpreendo com essa sincronia. Na verdade, claro, eu vejo isso sempre, mas é uma feliz surpresa olhar para isso. É uma alegria o tempo todo quando eu vejo isso. Eu falo, caramba, eles são, né? São bons no negócio, eles fazem direitinho. Desculpa. É verdade. Eles fazem direitinho, tudo combinadinho. É verdade. Agora, se você me permite, eu vou fazer uma parte nisso aí. Eles combinam direitinho, a espiritualidade combina direitinho, sem dúvida nenhuma, mas ele combina as possibilidades. Mapas, pessoal, mapas astrais são possibilidades. É tipo assim, o bonde está passando, você decide se vai pegar ou não. Em alguns momentos, é tipo assim, você olha e fala, ele vai pegar. Ele vai pegar. Cara, pela configuração do mapa, você percebe que essa pessoa está tão imersa naquilo ali que ela não, possivelmente ela não teve chance de enxergar de outra forma. Então, ela vai acabar entrando naquele bonde. Seria melhor se ela não entrasse, mas ela acaba entrando. E tá tudo bem, gente. Dá um passeio de bonde, vê como é que é o negócio, desce no próximo ponto e toca a vida, entendeu? E a gente sabe que é assim. E quando você consegue enxergar um pouquinho mais, você diz, será? E, na dúvida, você até busca uma ajuda. Ou você se conecta com a sua alma, com o seu mais profundo ser, e você diz, não, nem vem que não tem, não vou mesmo. Dessa vez eu vou pagar para ver. Do tipo, de longe, nem vou. Sabe assim? Então, a gente tem isso, gente. Tem escolha, sim. Nós podemos ignorar, nós somos frutos das nossas escolhas, sem dúvida nenhuma. Às vezes, essas escolhas são escolhas entre aspas. A gente tem, no fundo, a gente não tem o arbítrio que a gente gostaria aqui, mas o que eu estou colocando, embora eu saiba disso, é que nós não temos porque ignoramos. Então, ok. Quando alguém diz para mim, a gente tem muito pouco arbítrio, eu falo, é verdade, porque a gente ignora. Porque se não ignorássemos, se a gente buscasse, teríamos muito mais. São possibilidades. Isso é muito importante, né, da gente olhar. Porque as possibilidades existem. A maneira que a gente vai se conectar a elas é que depende da gente. Exato, Marta. Única e exclusivamente. Da gente. E esse é o crescimento, né? Sim, às vezes é difícil isso. Eu também não estou dizendo que é fácil, não, sabe? Não estou vendendo caixinha de presente bonitinha, embaladinha, não. Estou dizendo para vocês assim, ó, é difícil, é complicado, dá medo, mas vai com medo mesmo, porque talvez não saia da maneira que você queria, mas tem que ir, né? Exato, se experimentar. É possível, exato. É possível, exatamente. Sem experimentar, a gente não sabe onde é que vai chegar. Não sabe, tem que testar, tem que experimentar. E, às vezes, nessa experiência, quando a coisa fica muito difícil, você tem que dar um passo atrás e se perguntar mesmo, cara, o que está acontecendo que eu não consigo ir? Mas não desiste, gente. Eu sou partidária de que, assim, eu acho que a gente não pode desistir, sabe? A gente tem que insistir, não deu certo. Chora, né? Chora, que quem chora lava a alma, gente. Chora, pode chorar. Depois ele lava o rosto e vai, né? Que é isso. Mas tem jeito, não. Muitas vezes a gente desistir, às vezes dá uma sensação tão grande de fracasso que depois a pessoa fala assim, mas para que eu desisti? Podia ter experimentado. Põe o pezinho um pouquinho fora daquela porta, né? Que é possível experimentar algo. Isso. E abrir a porta, né, para poder acontecer algo diferente. Perfeito, Marta. É isso mesmo. Ninguém está falando, tipo, olha, sai, mete o pé na porta, chuta o pau da barraca. Ninguém está dizendo isso. A gente está falando de uma experiência. Não é para você sair igual louco, mas para você tem que experimentar, senão a gente não sabe. Senão a gente não sabe nem em que lugar a gente está. Porque muitas vezes as pessoas querem mudar de vida, mas elas não querem fazer nada diferente. Né? Nada que saia do controle delas. Né? E aí fica difícil modificar alguma coisa, né?
Fica muito Porque difícil. nada vai ser mudado dessa forma. Mas eu também penso assim, Marta, e eu, sim, de fato, eu concordo com você. E às vezes eu fico pensando assim, mas quando a gente paralisa, porque eu já paralisei várias vezes, muitas vezes. Caraca, gente, muitas vezes, tá? Vocês não têm noção. Há muita coisa. De precisar, assim, de um chute no traseiro, sabe? Mas eu também aprendi que quando a gente paralisa, pode ser inclusive a repetição de uma história dessas, não importa se foi na tua infância, em outra vida, não interessa, mas é uma repetição de alguma coisa que te dá muito medo, sem dúvida nenhuma, né? E aí talvez seja a hora de você buscar ajuda. Ajuda necessariamente não precisa ser clínica, médica, mas pode ser... A tua ajuda pode ser rezar, gente, não importa. Mas alguma coisa que te faça olhar e dizer assim, o que está acontecendo? Porque você não... Você está ali e muitas vezes quando você paralisa te dá um perdido, te dá um vazio, né? Você não sabe para onde ir, você não sabe nem... Tem gente que fica numa posição, gente, não sabe nem de onde é que veio. Sabe cego em tiroteio? De onde está vindo o tiro? Sei lá, vou me jogar aqui no chão porque o bicho está pegando. É isso. Então, às vezes, sabe, tocar assim, em alguma ferramenta que te ajude, seja ela qual for. Às vezes a gente vê um vídeo, às vezes lê um livro, mas alguma coisa que te desperte, que te diga, ué, será que tem alguma coisa para você sair dessa situação? Mas desistir nunca, a gente não pode desistir. Existe a sincronia nesse sentido, né? Quando você foca algo que você necessita, ou às vezes você não sabe o que é que você necessita, mas sabe que precisa de uma mudança, né? E quando você começa a olhar para isso, perfeito, as coisas acontecem, as coisas vão chegando, né? Então, eu falo isso porque na minha vida sempre foi assim, né? O que eu precisava mudar, e eu sempre perguntava o que eu preciso aprender aqui. O que eu preciso aprender com essa dificuldade? Isso. Porque não tinha como o outro resolver para mim. Teria que ser eu mesma resolver. Então, o que eu preciso aprender aqui? E quando eu comecei a fazer isso, Ana, foi tão interessante, porque eu comecei a tomar conta da minha vida. Eu comecei a ter autonomia na minha vida. Né? E isso, para mim, é muito importante. Porque eu não posso responsabilizar o outro pelas coisas que eu vivo. Pelas escolhas que eu faço, não é mesmo? Então, isso foi tão importante para mim, mas tão importante, que todas as vezes que eu percebo que algo está paralisando aqui, o que é? O que eu posso fazer? O que eu preciso aprender? E assim as coisas acontecem. E não é porque sou eu, qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Sim. É só querer. Né? Sim. E esse querer envolve muitas coisas, é claro, não é mágica, não é receitinha de bolo, mas existe, por isso até que eu quis trazer você para contar para nós esse movimento de vida, né? Como é que a gente funciona, já que a gente está ligado a um céu que tem movimento, né? Que o céu está todo o tempo em movimento, expandindo, para que eu estou parada? O que está acontecendo comigo? Né? E isso é tão interessante, porque até uma forma lúdica, eu penso, de aprender, né? A astrologia eu achei uma forma lúdica de se aprender o que é que eu preciso fazer. Sobre nós mesmos, sem dúvida nenhuma. Por isso que existe a Revolução Solar, né? Por isso, a cada ano é dado a nós a possibilidade de ter um olhar diferente a respeito daquele influxo que nos trouxe para cá, que é o mapa do momento em que a gente nasceu. Exato. E é claro que quando os planetas, o pessoal fala assim, nossa, porque Plutão ficou muito em voga depois de um tempo, nossa, um trânsito de Plutão, e eu penso, nossa, vocês não estão ligados em Saturno, né? Se tivesse ligado, vocês iam perceber que Saturno mexe com a gente, mexe com força, ele mexe com fé, sabe como assim? E é verdade, é claro que cada mapa é um mapa. Quando Saturno, eu estou falando de Saturno porque Saturno é um planeta que fala muito a respeito do karma da gente, né? Ele é um planeta transpessoal. Aliás, Saturno e Júpiter. Mas onde Saturno passa, ele vai requerer de nós uma certa responsabilidade. Vai nos exigir uma certa
eu ia dizer seriedade. Ok, pode ser até seriedade, mas ele pesa a mão porque ele nos cobra responsabilidade, seja lá do que for. Exato. Então, quando a gente pensa a respeito disso e do movimento que ele está fazendo, a gente vai vendo qual é a possibilidade. Eu falo da astrologia porque, como eu falei, é minha filosofia de vida. Então, eu vou olhando ali como quando aquele ciclo vai sendo feito e o que ele vai exigindo de mim. Então, quando o Plutão fez uma oposição ao meu Sol, eu fiquei pensando, o que será que eu preciso soltar, né? E isso levou anos, porque Urano, Netuno e Plutão, gente, são planetas geracionais, né? Então, eles mexem muito com a gente quando eles tocam nos planetas mais pessoais, mas o trânsito deles é muito lento, né? Então eu fiquei pensando nisso, nesses anos todos, o que era aquilo? Em algum momento eu me dei conta que era o meu pai indo embora. E eu te digo que eu falo isso com muita tranquilidade, porque para mim foi um privilégio poder ter percebido aquilo, ter percebido que eu resolvi com meu pai tudo que eu precisava resolver, dizer para ele, olha, cara, vou sentir sua falta total, né? Mas tá, eu entendo. Então, eu fui acompanhando quando o Plutão seguia no movimento direto, quando ele retrogradava, a quantos graus estava na oposição do meu Sol. E quando ele fez o movimento direto, meu pai morreu. Então, eu estava esperando assim por isso. Então, não é que a gente possa prever uma morte, mas é que Plutão fala de uma transformação tão profunda e o Sol fala do pai da gente também, né? Então, eu sabia que meu pai ia. E isso é um aprendizado, né? O que eu podia aprender naquele momento? Nossa! A morte do meu pai teve muitos significados para mim. O movimento da ida do meu pai teve muitos significados para mim. Então, estou dando um exemplo sobre mim mesma, mas isso acontece para todo mundo, né? Sim, com certeza. E é muito bacana, né? A gente poder ter este conhecimento e poder se ajudar, né? Ajudar o outro. Isso é maravilhoso. Eu fico encantada, gente. Vocês me desculpem, mas assim, eu fico encantada. Eu faço mapa, Ana, há muitos anos, desde 2003, eu acho, 2004. Nossa, é muito tempo. Eu faço todo ano. Eu faço todo ano com a minha amiga Irene. Ela é ótima também. E ela me faz um mapa tão... Eu falo que parece que ela tem um raio-x, né? E ela não convive comigo, né? Não é uma problema. Tem um raio-x ali, peraí, ó, aqui assim, assado. E aquilo me dá uma segurança tão grande, porque eu falo assim, peraí, eu posso decidir se eu quero fazer isso ou não. Ou não, sim, é isso mesmo. Então, isso sempre me ajudou muito. E agora você está me contando esse outro lado também da astrologia, que me deixa fascinada, né? Que é muito interessante. Olha, você falou uma coisa que eu tenho um entendimento, eu considero muito importante, uma coisa que você acabou de dizer, é que quando a gente... De que quando você faz o mapa, você observa o que a sua astróloga diz e você percebe para onde você quer ir. Isso tem a ver, isso é um exemplo perfeito do que eu disse inicialmente lá no começo da entrevista, quando eu falei assim, olha, quando a gente tem consciência, quanto mais consciência a gente tem, mais a nossa possibilidade de escolha. E às vezes a gente não escolhe bem porque ignora. Então é óbvio que o arbítrio vai ser menor. A gente tem pouco arbítrio aqui? Tem, porque a gente vive assim, né, gente? Então, se a gente vivesse, vamos dizer, né, com uma coisa mais assim, sabe? Talvez a gente pudesse ter outro tipo de escolha, e quanto menos venda a gente tem, mais escolhas a gente faz. Então, ter consciência sobre si mesmo, eu também faço meu mapa assim todo ano, mas a minha casa é de ferreiro, meu espeto é de ferro. Eu vou lá, bem, dou uma olhadinha. No do meu filho, dou uma olhadinha assim, claro, tem que servir para mim, assim, né? Tem que servir primeiro para mim. Senão não ajuda ninguém também, né? É o que eu falo sempre. Tudo que a gente aprende tem que servir para a gente, em primeiro lugar. Tem que servir para a gente, sem dúvida. Né? Não adianta também você ser terapeuta e vai cuidar do outro, não cuida de você. Não cuida de você. De propósito. Exato.
Exatamente. E é a mesma coisa que eu falo. Claro, gente, que eu adoro quando eu ouço meu mapa com o olhar de outra pessoa. É óbvio que é bacana. A outra pessoa, o outro é o nosso espelho, né? E isso que é bacana. Então, gente, tem gêmeos lá no meio do céu. Deus me livre de não trocar nessa vida, que eu não vou, sabe? Assim, eu morro se eu não tiver ninguém para trocar. Né? Faz parte do meu. Eu preciso da troca, né? Faz parte do ar que eu respiro, literalmente, já que gêmeos não sei ar. Mas a gente precisa ouvir do outro, mas você precisa depois, em algum momento, parar ali e dizer: olha, espera aí, deixa eu. Exato. Ela me falou isso, deixa eu pensar mais sobre isso. Entende? É tirar proveito daquilo que o outro te deu. Ele foi teu espelho, agora toca o barco aí, né? Mas tira proveito, suga mesmo. Todo mundo que dá alguma coisa, todo mundo que entrega um trabalho para o outro, está muito afim de ser utilizado, gente. Entendeu? Então, usa aquilo que a gente fica muito feliz, né? A gente fica mega feliz, mas é isso. Eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante, ter consciência daquilo, para a gente poder escolher melhor. Ana, você não acredita, mas nós já estamos chegando ao final da entrevista. Ah, mentira! É verdade! Jura? Olha que papo gostoso! Eu não senti. Eu adorei. Eu, por mim, podia até ficar mais, eu nem ligava. Olha, mas adorei, né? Não senti mesmo, adorei. Estou muito feliz. Eu também não senti passar. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Exato. Ana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, tá? Pode ser a mensagem do seu coração, como você quiser, né? E eu gostaria que elas entendessem o quão importante a gente se conhecer. Gente, é fantástico. É saber para onde você pode ir. Isso. Que chão que você vai pisar. Não é? Isso é muito... Olha, se eu te pudesse dizer alguma coisa para as pessoas, eu falaria daquilo que eu usufruo. Né? Eu não posso falar daquilo que eu não vivi. Eu acho que é importante a gente falar daquilo que a gente viveu. Eu sou um ascendente virgem e eu faço ele direitinho, sabe? Então, eu usufruo, eu encontro utilidade nas coisas. Eu não acredito, gente, numa ferramenta só, num caminho único. E não acredito que alguém venha para fazer X, Y, Z. Pá, é ali. Tá, existem até pessoas que têm uma condição mais certeira, mas a gente pode olhar melhor para o que a gente veio fazer, para quem nós somos, quando a gente conhece mais sobre nós mesmos. Quanto mais você sabe quem você é, mais claro as coisas ficam. Esse é um exercício, eu acho que para todo mundo, para toda a vida. Ter consciência é isso. Primeiro sabe quem você é, né? Descobre a tua história aí. Depois o outro. Fazer para mim primeiro, para depois para o outro, isso não é egoísmo, gente, isso é sabedoria. E é fundamental aprender isso, né, Ana? Fundamental. Primeiro para a gente, depois para o outro. E para mim é um aprendizado, tá? Eu não estou falando isso porque, assim, só porque eu acho bacana e acho que é importante, não. Eu estou falando isso porque, gente, olha só, eu uso isso, gente, eu penso nisso o tempo todo, entendeu? E a minha vida é assim, gente. Eu penso nisso o tempo todo. E você sabe, Ana, que eu descobri uma coisa no mapa uma vez, muito tempo atrás, acho que foi um dos primeiros que eu fiz, né? Que eu faço aquela, a Revolução Solar, né? Revolução Solar. Todo ano, é isso? É isso mesmo. Todo ano eu faço, não escapo dela de jeito nenhum. Né? Porque assim, que eu tinha uma facilidade muito grande para a comunicação, né? Mas eu não tinha dado valor para isso, porque tinha tantas outras coisas na época para pensar, né? E aí que eu comecei com uma proposta, né? Há muito tempo, hein, gente? O que acontece hoje foi começado lá atrás. E eu sempre tive vontade de ter um programa de entrevista, de trazer coisas boas para as pessoas ouvirem, assistirem. Ora, né? Isso faz muito tempo. E nunca dava certo. Nunca dava certo. E aí, quando chegou a pandemia, eu comecei a fazer. Isso cresceu de uma tal maneira que, de verdade, eu fico assim, observando o que isso tudo quer contar, né? E
aprender isso dentro da astrologia foi muito bacana, porque é uma direção para a gente. É uma Você direção. sabe que aquilo está lá, uma missão, seja lá o nome que tiver, né? Está lá. E não vai sair de lá. Mas eu posso acessar aquilo na hora que eu quiser. Exatamente. Que eu estiver pronta para fazer. Mas o importante é fazer. Não é? É isso mesmo. Ana, é aproveitar. Que alegria de ter você aqui. Eu também adorei. Com tudo isso. Fiquei muito feliz. Né? E eu tenho também. certeza que as pessoas aprenderam bastante com isso. Porque hoje a gente faz mapa astral assim, você vai na internet, clica lá, sai tudo pronto. Né? Mas assim, não tem uma história, né? Não tem a explicação. Não tem uma história, exato. Né? E tudo bem fazer dessa forma, você tem uma referência. Tal. Tem problema. Mas o importante é fazer aquilo que é seu, de fato, é seu, é personalizado, né? Personalizado, isso mesmo. Eu falo que ele é bordado para você. É isso mesmo. Eu falava com a Laís. Bordado é único. Eu falava com a Laís, né? A Laís Bertotti, quando ela deu entrevista para nós, que a gente falou assim, que existe uma teia no universo, né? E quando a gente se conecta e começa a bordar com essa teia, é tão rica a vida da gente. Né? Mas é um olhar, nossa, faz um monte de coisa, né? É um olhar que a gente precisa ter. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tipo confessionário, assim, tipo Marília Gabriela agora no final. Gente, eu aprendi isso numa levada tão dura, mas hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, houve um momento que eu não sabia mais quem eu era, eu só tinha um nome e um CPF. Mais nada, literalmente mais nada. Né? Era como se eu tivesse morrido mesmo. Aí eu pensei, caramba, que diacho de cauda escorpião, que tem que ser tudo tão 880, né? Mas tá bom, o que eu posso fazer disso aqui? Pois agora eu já me aborreci, agora eu vou fazer diferente, mas chorando, né? Que eu sou dessas. Mas foi aí que eu olhei e falei, olha, já que tá assim, então agora eu vou fazer do meu jeito. Sabe? Mas às vezes a gente precisa ir mais fundo, às vezes a gente pode fazer uma coisa mais leve, mas o mais importante é que você tire proveito. Gente, utilidade para as coisas que tem na vida. Aí sim, eu acho que ela pode se tornar bem bonita, como você disse. É verdade, você tem toda a razão. Eu adorei Querida, essa entrevista. Beijo no seu coração. Amei ter você aqui. Muito obrigada. E depois nós vamos falar de tarô mitológico. Tarô mitológico, gente, é uma graça. Eu tive um professor que já morreu, que era astrólogo também, e daí eu comecei, porque ele ensinava 7 tarôs diferentes, mas eu só conseguia aprender o tarô mitológico. Aí depois eu falei, eu acho que eu tenho que estudar esse, mesmo que eu não consiga aprender os outros. Foi assim que a história começou. Olha, em breve você vai vir para falar desse, tá bom? Da mitologia. Beijo muito no seu obrigada, coração, Má. gratidão. Obrigada. E você que ficou conosco até agora, ouvindo e assistindo essa pessoa linda, que é a Ana, aproveita e vai lá e vê quem é a Ana. Tá? Tem lá as redes sociais dela, que é um trabalho muito lindo. Beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada para vocês. E até a próxima quarta. Tchau. Tchau.